Oi, tudo bem? Aquele abraço, muita luz, muita paz e vamos que vamos. Que a sua vida seja selada no fruto do amor. Hoje nosso tema aqui no canal Em Busca é um novo debate, ciência e filosofia no século XIX. Segundo Videira, o século XIX, sem suspeita, sem dúvida, foi um tempo decisivo para o crescimento da ciência e de sua pluralidade no sentido do conhecimento. Isso ocorreu não apenas devido à consolidação de novos métodos, novas metodologias, novas instituições e novas características do conhecer. Isso foi fruto de um processo que culminou na multiplicidade das ciências e um novo olhar dentro da filosofia. Na visão clássica, o século XIX instituiu manifestações como, por exemplo, o romantismo e o historicismo, que combinaram a racionalidade filosófica e uma dose maior do senso emocional, e dentro de um mundo complexo e cada dia mais selado pelos efeitos, pelas medidas da modernidade. Nesse contexto, nasceram as ideias fundamentais que puderam ser transformadas em técnicas e tecnologia. Segundo a filosofia da ciência, isso se fez luz e reluz num conjunto de mudança que se caracterizou com a evolução da ciência e do pensar filosófico. Como prova desse postulado, podemos citar, por exemplo, Goethe, Erasmo Darwin, Charles Darwin, sem falar em Hegel, Karl Marx e Augusto Comte. Além disso, um conjugado de inventos e episódio marcou a chamada Segunda Revolução Industrial, com a chegada da energia elétrica, o petróleo, a borracha e um conjunto de aspectos dentro da comunicação social. Segundo Souza, o iluminismo e as novas teorias do século XIX marcou o início do mundo contemporâneo, promoveu uma crença muito forte que a educação seria um fato primordial no contexto da sociedade contemporânea. Nesse momento, tanto a filosofia quanto a ciência acreditavam que a educação para todos se confundiria com o avanço da ciência, das técnicas e do próprio conhecer. Com isso, a liberdade e a soberania popular trariam o avanço moral da sociedade e da modernidade. A ciência política conta e reconta os fatos históricos que mais influenciaram o pensamento contemporâneo. Em termos gerais, as chamadas revoluções liberais burguesas vão apresentar um conjunto de elementos que vão transformar o modo de governar, afastando o absolutismo e o autoritarismo do antigo regime. Enquanto a Revolução Industrial vai representar um imenso avanço técnico e científico que proporcionou uma nova divisão social do trabalho no mundo e sua modernidade. No campo da ciência, segundo Porfírio, o positivismo de Comte permaneceu numa linha iluminista, mas acrescentou a necessidade de um conhecer estritamente científico para o avanço social. Enquanto o materialismo histórico de Marx afirmou em sua teoria que para entender a história humana é necessário entendê-la como história de sua própria produção material, ou seja, a história da luta de classe. Por outro lado, o século XIX inaugurou o chamado darwinismo social, que pregou uma ideia de hierarquia entre a sociedade. Desse modo, seria possível falar que determinada sociedade é superior à outra. Esse modelo darwinista foi muito utilizado no período do imperialismo do final do século XIX. No interior do pensar filosófico do século XIX, o que se destaca no campo da filosofia? A filosofia do século XIX emerge num contexto de mudança, de incerteza, de dúvida,
de novidade, de medo, além de muita crítica social. Nesse sentido, o filósofo alemão Arthur Schopenhauer se contrapôs à visão idealista totalizante da razão moderna, que almejava enquadrar o ser humano em um padrão racional. Para tanto, o mesmo lançou o conceito de vontade como uma força motriz da natureza que tudo causa ao caso, independentemente de qualquer vontade humana e de qualquer existência do sagrado. Ainda no campo da filosofia do século XIX, outro pensador que propõe novas teorias foi também o alemão Friedrich Nietzsche, considerado como a maior ruptura dentro da filosofia tradicional. Assim, Nietzsche criticou profundamente o anseio do homem de se chegar a uma verdade objetiva e puramente racional, baseando no que ele chamou de perspectivismo. Nesse contexto, Friedrich Nietzsche apresentou, além da crítica à teoria do conhecimento, um novo método filosófico para entender o mundo. Com isso, elaborou uma crítica ao sistema moral, que pretendia fundar um valor unilateral que compreendesse a origem histórica e cultural do ser humano. Enfim, o século XIX também acompanhou o nascimento de novas ciências, como, por exemplo, a sociologia, a antropologia e a psicologia. Em meio ao avanço técnico e tecnológico, duas ideias ficaram bastante evidentes. A ideia da tecnologia vital, que prevê a vida sobre tudo, e a tecnologia instrumental, que valoriza mais a técnica e o instrumento do que a vida. Nesse sentido, foi criado no mundo ocidental, foi estabelecida uma nova tese para o desenvolvimento do futuro. Desse modo, entre os elementos que caracterizam a ciência e a filosofia do século XIX, podemos citar o positivismo, o materialismo, o idealismo, o racionalismo, o pragmatismo, o cientificismo, o liberalismo, o niilismo, o utilitarismo, a fenomenologia, o pluralismo e a subjetividade, tanto no campo da filosofia como no campo da ciência. Uma coisa é clara: precisamos pesquisar, precisamos estudar para que possamos compreender esse nicho, esse bom do conhecimento do século XIX, que continua entre nós no contexto social. É isso aí, dê um joinha, meu muito obrigado e vamos que vamos!